Normalmente, nós conhecemos o coeficiente de atividade quando já é determinado o modelo de G de excesso, o modelo de energia livre de Gibbs molar em excesso. Por exemplo, Wilson, Muniquak, Van Laar, Margulis e etc. Nesse exercício, nós temos apenas um modelo de G de excesso geral e que nós vamos utilizar uma equação que relaciona a derivada do G de excesso em relação ao número de moles, neste caso aqui, o coeficiente de atividade do componente 2, então vai ser em relação ao número de moles do componente 2, com temperatura, pressão e quantidade de matéria do componente 1 constante. Quando for para fazer para o componente 1, vai ser em relação a N1 com N2 constante. Então, esses autores, Wilson, Margulis, Van Laar, eles já fizeram esta derivada e por isso nós temos as equações prontas dos coeficientes de atividade em formulários. Entretanto, nós só temos a equação do modelo de G de excesso geral. Então, nós precisamos derivar esta equação para poder obter o coeficiente de atividade. Então, é isso que nós vamos fazer. Primeiramente, nós pegamos e fazemos a distributiva deste lado e deste lado aqui. Então, fica x2 menos x2 ao quadrado vezes a menos b mais b vezes 2x2. Depois, a gente vai fazer essa multiplicação deste termo com este. Então, torna-se x2 vezes a menos x2 vezes b mais b vezes 2x2 ao quadrado menos x2 ao quadrado vezes a, mais x2 ao quadrado vezes b, menos 2b x2 ao cubo. Lembrando que x2, fração molar, é o N2, número de moles do componente 2, dividido pelo N total. Tá? Então, a gente vai substituir essa definição. x2 sempre por N2 divididos por N. Isso aqui é que foi feito, simplesmente substituindo o N2 divididos por N, onde N é o número de moles total, N1 mais N2. Tá? Bom, além disso, a gente pode reparar que na equação geral, ela não é a derivada do G de excesso divididos por RT em relação ao N2. Tem um N aqui multiplicando, ou seja, o número de moles total. Então, a gente precisa também, depois que a gente tiver essa equação aqui arrumadinha, a gente precisa multiplicar pelo N. Quando a gente multiplica pelo N, a gente vai cancelar o N do denominador. Então, fica N G de excesso RT igual a N2 vezes A, cancela esse N, menos N2 vezes B, cancela este N aqui, mais 3bN2 ao quadrado, dividido por N, porque aí vai cancelar um N só, que é dividido por N2, cancela um só, menos A, N1 ao quadrado, divididos por N também, menos 2bN2 ao cubo, divididos por N ao quadrado, tá? Bom, depois disso, a gente ainda tem que substituir o N por N1 mais N2. Por quê? Porque o N2 é uma variável, certo? Agora a gente vai fazer a derivada. O N1 é uma constante. Então, se a gente não abre, a gente não enxerga isso. Então, a gente vai já nos próximos já abrir o N como N1 mais N2. Bom, aí a gente vai fazer a derivada agora. Derivada do N G de excesso em relação a N2, né? Com T e T e N1 constante. Então, o A e o B são constantes. Então, derivada do NG de excesso dividido por RT em relação a N2, de N2 vezes A, é simplesmente 1 vezes a constante. Menos, mesma coisa, derivada de N2 vezes B em relação a N2 é 1 vezes o B, que é uma constante. Agora, esta derivada aqui, eu coloquei ela assim para ficar melhor de enxergar. Então, nós temos a derivada de 3bN2 ao quadrado em relação a N2, né, divididos por N, que é N1 mais N2, menos a N2 ao quadrado, divididos por N1 mais N2,
menos b vezes n2 ao cubo, dividido por n1 mais n2 ao quadrado. Simplesmente só coloquei aqui, substituí ele por n1 mais n2, ainda não fiz a derivada. Vou fazer a derivada agora, tá? Aqui só repetir a menos b, que já é o resultado da derivada. Bom, então eu posso notar aqui que eu tenho uma derivada do quociente, certo? 3b é uma constante. n2 ao quadrado dividido por n1 mais n2 é uma derivada do quociente. Lembrando que a derivada do quociente vai ser, então, regra do tombo, 3 vezes 2, 6b, derivada do denominador, né, que é o n2, vezes o denominador, menos o numerador, que é simplesmente 3b n2 ao quadrado, e a derivada do denominador, o n1, derivada de n1 em relação a n2 é 0, porque n1 é uma constante, derivada de n2 em relação a n2 é 1. Divididos pelo denominador ao quadrado, n1 mais n2 ao quadrado. Tá? Então, qualquer coisa, vocês dão uma olhada nos formulários de derivada, essa é a derivada do quociente. Tá? Mesma coisa para este termo. Menos 2, regra do tombo, a n2, vezes o denominador, n1 mais n2, o menos é da fórmula mesmo, daqui. Menos com menos vai ser mais. O numerador, a n2 ao quadrado, vezes a derivada do denominador, que é a mesma coisa. Derivada de n1 em relação a n2 é 0, porque n1 é uma constante. Derivada de n2 em relação a n2 é 1, dividido por n1 mais n2 ao quadrado, porque é o denominador ao quadrado. Último termo. Derivada de menos 2b n2 ao cubo, dividido por n1 mais n2 ao quadrado. Então, mesma coisa. Derivada do numerador, do menos 2b é uma constante, então vai ser 3 vezes 2b n2, então vai ser menos 6b, porque é 2 vezes 3, n2 ao quadrado, né, porque é n menos 1, 3 menos 1, vezes o denominador, no caso o denominador aqui é n1 mais n2 ao quadrado. Novamente, a fórmula da derivada do quociente tem o menos, com este menos aqui fica mais. O numerador, 2b n2 ao cubo. E o denominador, que a derivada dele é 2n1 mais 2n2. Da onde vem que a derivada de n1 mais n2 ao quadrado gera 2n1 mais 2n2? Produto notável. Notem que a gente está aplicando aqui vários conceitos de disciplinas anteriores e até do ensino médio. Então, por isso que o cálculo ele vem antes da termodinâmica, tá? Produto notável lá do ensino médio. n1 mais n2 ao quadrado é o primeiro ao quadrado, n1 ao quadrado, mais 2n1 n2 mais n2 ao quadrado. Então, eu posso fazer a derivada. Então, derivada de n1 ao quadrado em relação a n2 é 0. Por quê? Porque n1 é uma constante. Derivada de 2n1 vezes n2 é simplesmente o 2n1, porque a derivada de 2n1 vezes n2, 2n1 é uma constante, derivada de n2 em relação a n2, 1. E derivada de n2 ao quadrado em relação a n2 é 2n2. Por isso que a derivada do denominador, n1 mais n2 ao quadrado, ela torna-se igual a 2n1 mais 2n2. Divididos pelo denominador ao quadrado, n1 mais n2 na quarta. Então, aqui está reescrita a equação final da derivada, tá? E agora nós vamos cancelar alguns termos que aparecem igual no numerador e no denominador. Então, a menos b só copia, mais 6b n2, como nós temos n1 mais n2 multiplicando e aqui dividindo n1 mais n2 ao quadrado, então a gente pode cancelar esse n1 mais n2 com 1 deste par. Separei aqui esses termos, porque o 3b eu não posso cancelar com esse denominador, n1 mais n2 menos 3b n2
ao quadrado, divididos por N1 mais N2 ao quadrado. Mesma coisa para este termo aqui, separei o menos 2AN2, cancelei o N1 com o N2 dividido pelo denominador também, só sobrou um N1 mais N2, mais o A, N2 ao quadrado, dividido por N1 mais N2 ao quadrado. Menos 6B, N2 ao quadrado. No denominador eu tenho N1 mais N2 na quarta, então vou sobrar só com N1 mais N2 ao quadrado. E aqui, como a gente tem 2N1 mais 2N2, eu coloquei para fora, então ficou 2 vezes BN2 ao cubo, vezes 2, então ficou 4BN2 ao cubo, N1 mais N2, dividido por N1 mais N2 na quarta. O que acontece aqui? Então a gente ficou com 1N1 mais N2, eu posso cancelar este N1 mais N2 e aqui só sobra N1 mais N2 ao cubo. Bom, outra coisa que nós podemos fazer é juntar este termo, 6BN2 ao quadrado, N1 mais N2 ao quadrado, com este termo aqui, menos 3B com menos 6B. Tá? Então, por isso que aqui fica menos 9B. Bom, o que foi feito daqui para cá, além de juntar esses dois termos? A gente volta para a definição de fração molar. Então, N2 dividido por N1 mais N2 é o próprio X2, tá? Menos 9B, mesma coisa, N2 ao quadrado dividido por N1 mais N2 ao quadrado é X2 ao quadrado. Menos 2A, N2 dividido por N1 mais N2 é o próprio X2. A N2 ao quadrado, N1 mais N2 ao quadrado é o AX2 ao quadrado. E aqui, então, mesma coisa, 4BN2 ao cubo dividido por N1 mais N2 ao cubo é o X2 ao cubo, tá? Bom, sendo assim, eu já posso substituir os valores dados. Fração molar de 0,5 que foi fornecida, constantes, A e B, A 0,2929, B menos 0,01169, substituindo, encontro um LN do coeficiente de atividade. Lembrando que essa derivada é para encontrar o LN do coeficiente de atividade do componente 2, coeficiente de atividade do componente 2, então 1,7293. Fazendo essa mesma derivada, tá? Todo esse processo para o componente 1, só que agora tem que ser a derivada em relação a N1. Então, vocês devem encontrar 0,076147, coeficiente de atividade 1,0736.